Graça e paz, irmãos em Cristo Jesus, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Hoje vamos estudar o capítulo 5 do livro Eventos Finais, que fala sobre a vida devocional do remanescente. Eu quero convidar você a ficar conosco até o final desse vídeo e vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por esse momento aqui, Senhor, reunidos como igreja para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo perdoe os nossos pecados em nome de Jesus e que o Senhor, ó Deus, fale conosco de maneira poderosa. Que essa mensagem não fique apenas na letra, não fique apenas aqui, mas que essa mensagem seja aplicada em nossas vidas. E após aplicar em nossas vidas, que a gente possa levá-la para outras pessoas, para que mais pessoas venham receber o toque do Teu Espírito Santo e se entregarem a Jesus e sentirem, Senhor, o desejo de viver eternamente contigo, selando a vida com o Senhor. Continue conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos ler aqui, começa aí, pegue sua Bíblia, nós vamos ler João capítulo 1, versículo 19 ao 23. Eu quero ler com você essa passagem que é muito tremenda e a gente vai começar com o livro Eventos Finais, capítulo 5. Aqui diz assim: o testemunho de João Batista, e este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhes perguntarem: quem és tu? Interessante que aqui os judeus, eles enviam quem? Sacerdotes, líderes religiosos, líderes da igreja de Deus da época, os sacerdotes, e aqui levitas, também pessoas que faziam parte da comissão eclesiástica, praticamente posso dizer assim, que tinham cargos, né? Os levitas, os cantores, os adoradores através dos hinos e louvores. E aqui eles foram enviados a de Jerusalém para perguntarem a João: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Continuando, verso 21. E eles lhes perguntaram: então quem és? Quem és? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Verso 22. Então eles disseram-lhes: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles a quem nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? E João responde, versículo 23. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Queridos irmãos em Cristo Jesus, João disse aqui para aqueles líderes religiosos da época, os sacerdotes e levitas, que ele era a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Aqui eu poderia fazer uma classe de abordagem dentro desse texto, mas para não perder tempo nós vamos diretamente para o livro Eventos Finais. Mas o que eu queria dizer para você aqui, neste momento que está nos assistindo aqui, é que nós também temos uma mensagem semelhante à de João para endireitar o caminho do Senhor. João era um homem que repreendia o pecado, um homem que clamava alto, um homem que clamava em plenos pulmões para advertir os líderes apostatados da época, os levitas apostatados da época. Era um homem que Deus precisou levantar para endireitar o caminho do Salvador que viria tirar o pecado do mundo. E João levantou-se com uma verdade presente e direta, clara e genuína, levando o povo ao arrependimento, a confessar os seus pecados e aceitarem aquele que via após ele. João não temia chamar o pecado pelo nome. João tinha uma obra de endireitar os caminhos do Senhor, de endireitar os corações para receberem o Senhor, de advertir os corações para se entregarem confessando seus pecados ao Senhor, irmãos. E nós temos uma obra semelhante à de João. Na realidade, eu acredito que mais tremenda que a de João Batista para esses últimos dias. E aqui nós vamos para o primeiro tópico do livro Eventos Finais. Acompanhe comigo aí na tela. Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens dos céus, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor.
para transmitir tal mensagem como a de João Batista, precisamos ter uma experiência espiritual como a dele, como a sua. A mesma obra precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. Queridos, é justamente nesta época, antes de Cristo vir, deve ser uma obra efetuada semelhante à de João Batista. Deus procura levantar homens e mulheres que dê advertência ao mundo para que homens fiquem de pé diante do grande dia do Senhor. E Deus chama homens e mulheres para preparar esse caminho e para permanecer de pé diante do grande dia do Senhor. E para transmitir essa mensagem de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a de João. Queridos, todos aqueles que Deus quer levantar como homens e mulheres de Deus para proclamar a mensagem, Ele os purifica. Porque eles aceitam o chamado. João aceitou o chamado, foi para o deserto para se purificar. João mudou as suas vestes, João mudou a sua alimentação, e João teve um encontro com o Senhor nos lugares desertos, estudando os pergaminhos, orando ao Senhor e se preparando para ir para as cidades dar um alto clamor. E essa obra nós devemos fazer semelhante. É por isso que Deus quer que o seu povo se retire das grandes cidades, vá morar no campo, para lá se prepararem para vir para as cidades dar o alto clamor. E quantas pessoas já têm suas casinhas no campo, mas não vivem lá? Não estão lá se preparando. Queria eu ter um lugar, um pedaço de terra para morar com a minha família e nos prepararmos para vir para as cidades dar o alto clamor. Estamos orando por isso, porque sabemos que nesses últimos dias, nesta época, antes de Cristo retornar, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho tremendo, igual de João Batista, advertir o povo, endireitar o caminho para a segunda volta do Senhor. E nós precisamos urgentemente fazer essa obra ao qual o Senhor nos confiou. Mas precisamos ter uma experiência espiritual como a de João. E o Espírito de Profecia no livro Vida no Campo diz que de 100 famílias que habitam nas cidades, nenhuma se beneficia de maneira física, mental ou espiritualmente. É lamentável porque aqui nas cidades a tentação é exposta para nós. E é difícil mesmo. Eu sei, eu moro nas cidades, eu que o digo quanto é difícil permanecer de pé diante da presença do Senhor. Queridos, continuando, acompanhe comigo aí na tela. A comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. Nós vamos dar um testemunho de vivência para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Essa comunhão com Deus refletirá no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Cristo, com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. A comunhão diária com Deus, através da oração, através da meditação, através do jejum, nos manterá de pé e as pessoas verão em nós que andamos intimamente com Jesus. O testemunho vivido falará de maneira tremenda, e o testemunho pregado também. Ambos devem andar juntos. A obra vivida, a comunhão diária vivida com Jesus e a comunhão pregando o Evangelho, não silenciado, mas tocando a trombeta em plenos pulmões. Essa obra que João Batista fez, que Elias fez, Deus confiou a mim e a você também, irmãos. E não podemos nos calar, devemos buscar ter uma vida espiritual semelhante à que João teve, para dar uma mensagem direta. E aqui diz, a comunhão com Deus
refletirá no caráter e na vida. Teremos um caráter transformado, um caráter semelhante ao de Jesus. Lá na chuva serôdia, quando nós estudarmos o capítulo da chuva serôdia, você vai entender como adquirir esse caráter de maneira mais poderosa. Mas desde já, nós devemos meditar de dia e de noite nas Escrituras Sagradas. Como pode o homem purificar o seu caminho? Lá em Salmo 119 diz, 119 versículo 9, como pode o homem purificar o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. É através da meditação diária nas Escrituras, da comunhão diária com Deus, de dia e de noite, é que os pregadores terão um caráter semelhante ao de Jesus. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos que estivemos com Jesus. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. Oração e esforço, esforço e oração, Deus opera quando o homem coopera, serão a ocupação de nossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuídos a Deus e labutar como se o dever fosse todo nosso. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora sequer. Aquele que nada faz senão orar, em breve deixará de fazer. Queridos, oração e ação, oração e comunhão, diariamente com a palavra de Deus e na ação, é tanto que orar se junta com ação, né? Oração deve ser a nossa vida. Devemos orar e nos esforçar, devemos vigiar e orar, devemos orar e agir em plena pregação para que Jesus volte logo. Aquele que apenas ele medita na palavra, apenas ora e não leva o evangelho para outras pessoas, chegará um momento que ele vai parar. Nós devemos levar o evangelho, devemos levar a mensagem. Aí você pode dizer, irmão Robson, mas eu sou doente, eu não posso sair, eu não posso pegar sol, eu tenho um problema de saúde, eu não consigo ir para as ruas pregar o evangelho, eu não consigo ir para as praças pregar o evangelho, não consigo sair para distribuir livros. Então apoie um ministério que faz isso. Apoie um ministério que faz isso, que prega o evangelho, que leva a mensagem. Você pode estar apoiando, porque assim juntos Deus vai usar você através dos seus recursos. E você vai estar apoiando um ministério como o nosso, que leva os livros em praça pública, faz cultos em praça pública, distribui livro Grande Conflito, que é a grande controvérsia em praça pública. E aí você vai estar se unindo na pregação do evangelho. Deus opera quando o homem coopera. Para fazer esse trabalho árduo de estar nas ruas, é necessário um corpo se juntar para fazer juntos. Várias pessoas e cada um Deus levanta naquilo que pode. Se Deus pode levantar você na parte financeira, você ajudar a obra, faça isso. Se você tem saúde para se envolver com o ministério e ir para as ruas pregar o evangelho, faça isso. Deus usa cada um segundo a capacidade que aquela pessoa tem e Deus é quem capacita. Então nós devemos orar e nos esforçar. E devemos ter uma vida de oração, porque aqui diz que ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante o dia ou por uma hora sequer. Devemos orar ao sair de nossos lares, devemos orar durante o caminho, devemos orar para nos alimentar antes das refeições, depois das refeições agradecendo pelo pão, devemos orar antes de dormir, devemos orar ao acordar, devemos orar de madrugada, devemos orar sem cessar. Porque sem oração não estamos livres nem por uma hora sequer. A oração traz a proteção de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quanto mais oração, mais poder. E quanto mais oração e ação, mais poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, uma das características do Espírito Santo é movimento. Quando a Bíblia relata do Espírito, ele se movia sobre as águas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, eles pregaram o Evangelho, eles estavam em movimento. E todo aquele que é cheio do Espírito Santo é um missionário. E Deus usa
cada um segundo a sua possibilidade. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem, de que espécie é. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo. Do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Devemos agora, irmãos, estar atentos, porque nossa fé será provada logo, logo. E os crentes devem estar firmemente arraigados, alicerçados em Cristo. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. E especialmente a ressurreição, porque se tudo que Jesus fizesse, ele não ressuscitasse, seria vã nossa fé. Devemos meditar no sacrifício e também na ressurreição. Ele venceu a morte e o pecado para também nos dar vitória. Louvado seja Deus por isso. Nosso Cristo venceu e Ele dá a possibilidade, através da fé nele e do poder dele, que nele podemos vencer todas as coisas, pois a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. Queridos, devemos estar arraigados, alicerçados em Cristo. E as pessoas dizem, você é um cristão radical. Todo cristão tem que ser radical. Radical vem de raiz, enraizado na videira verdadeira que é Cristo. Todo cristão deve ser radical, deve estar enraizado, deve ter raiz em Cristo, raiz profunda na palavra de Deus, em Cristo Jesus, raiz profunda na oração, irmãos. Todo cristão deve ser radical. Devemos ser, como diz aqui, arraigados em Cristo Jesus. Continuando, a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus. Podemos, por tempo, separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, acharmos-nos à mercê do inimigo e havemos afinal de fazer-lhes a vontade. Queridos, se acordamos e recusamos-nos entregarmos a Deus, se acordamos e deixamos Jesus de lado, deixamos Deus de lado, deixamos a oração de lado, deixamos a meditação na palavra de Deus de lado, deixamos os louvores através do inário de adoração a Deus de lado, seremos levados por qualquer vento de doutrinas e seremos levados pelo pecado. A Sua profecia diz que toda alma que recusa-se a entregar-se a Deus acha-se sobre o domínio de outro poder. Não pode fazer a sua própria vontade porque faz a vontade do inimigo de Deus. Queridos irmãos, precisamos acordar, precisamos ter uma vida diária com Deus, comunhão diária com Deus. E a luta é constante, eu sei disso. É difícil, irmãos. É uma luta constante porque o nosso eu sempre tenta prevalecer e muitas das vezes prevalece e nós devemos matar o nosso eu todos os dias. E não é fácil para você, não é fácil para mim, é difícil para todos nós. Mas como eu disse aqui, se nos entregarmos a Deus, a Bíblia diz que Ele cria em nós tanto querer como realizar, como efetuar. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. A Bíblia diz que fiel é aquele que nos chamou, o qual também nos fará ser fiel. Devemos ter um hábito de estar com Cristo diariamente e a menos que nos unamos a Ele diariamente, o nosso eu vai prevalecer, a tentação nos levará a pecar, o nosso próprio eu, a condescendência com nós mesmos
prevalecerá e a nossa natureza espiritual entrará em decadência e a apostasia também chegará em nossas vidas, porque doutrinariamente já está prevalecendo aí no nosso meio, né? Mas não podemos nos apostatar dos nossos princípios, dos princípios da realidade da palavra de Deus, e não podemos nos afastar da palavra do Senhor. Continuando, o coração humano o coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito de Deus. Olha só, felicidade plena, irmãos, só acontecerá em nossas vidas quando a gente se submeter a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. Encontraremos então felicidade plena em Cristo Jesus. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo, Jesus Cristo. Mediante sua influência, a inimizade para com Deus é mudada em fé e amor, e o orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Amém? Só encontraremos felicidade a partir do momento que deixarmos de desobedecer a palavra de Deus e passar a obedecê-la, porque dentro de nós existem duas vozes. Toda vez que vamos cometer um pecado ou um mal, uma voz fala: não faça isso, filho, não faça isso, fuja disso. Deus, ele diz que dá o escape, e a voz brada: fuja, corra disso aí. A outra voz diz assim: Deus perdoa, faça, depois você pede perdão e ele perdoa. Mas até quando, né? Até quando? Precisamos agora nos voltar para o Senhor depressa, urgentemente, irmãos. Não devemos brincar de ser cristãos, não devemos brincar de ter fé em Jesus, não devemos brincar de ser adventista do sétimo dia, não devemos brincar de querer ser bom, de querer ser o tal. Não devemos, como João Batista, o importante é que ele cresça em minha vida e que eu diminua. Devemos fazer o nosso eu morrer diariamente. Continuando, seja a vossa fé consubstanciada pela palavra de Deus. Nossa fé deve ser firmada firmemente na palavra de Deus. Arraigai firmemente o testemunho vivo da verdade. Tende fé em Cristo como Salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre a nossa rocha eterna. Aleluia! Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com os seus preceitos. Queridos, devemos agora estar arraigados na palavra de Deus, enraizados na palavra de Deus, porque logo a crise vai pegar esse mundo de surpresa e nós seremos levados diante de juízes, diante de governantes, diante de tribunais para defender a nossa fé. O livro fala sobre isso, apesar que eu não coloquei aqui nessa parte, mas nós seremos levados diante das pessoas e precisamos, pelas Escrituras, exclusivamente e unicamente pelas Escrituras, sustentar a nossa fé em Deus e nos nossos princípios eternos, irmãos. Devemos meditar hoje na palavra de Deus. Eu quero contar um pequeno testemunho para vocês. Eu lembro que quando eu me tornei adventista do sétimo dia, eu conheci um casal. A moça hoje é falecida e eu dei estudo bíblico para eles, né? Ela me pediu: Robson, eu queria ter um conhecimento como você, me dê estudo bíblico. Ela já era adventista batizada e eu já era adventista batizado. E aí eu ia para a casa dela dar estudo bíblico a ela, o esposo dela também recebeu. E, queridos, eu lembro que uma vez a gente estava em uma igreja aqui da cidade, vindo de um JA, eu, ela e o esposo dela, a pé, né, conversando. E ela disse: olha, Robson, eu queria dar estudo bíblico a minha mãe e meu irmão. Você poderia dar esse estudo para eles, porque eu sou nova na fé, eu só tenho 8 meses de batizada, eu só tenho 8 meses de convertida. E eu comecei a rir, não um sorriso irônico, nem um sorriso sarcástico,
Mas eu achei interessante que ela disse que só tinha 8 meses de cristã e que não sabia dar estudo bíblico e me convidou para dar o estudo bíblico. Eu comecei a rir assim, uma risada assim meio que sem graça, fiquei sem graça. E aí ela disse, por que você está rindo? Eu disse, porque eu também só tenho 8 meses de batizado. Eu disse, nossa, como você tem tanto conhecimento assim? Eu disse, porque eu aprendi a ter fome e sede da palavra de Deus. Queridos, chegará um momento neste mundo, a Bíblia diz que nos últimos dias, chegará um momento que haverá fome, não de pão, sede, não de água, mas sim da palavra de Deus. Como é que vai estar a sua vida quando vê a fome e sede da palavra de Deus? Você tem ela dentro de você? Você transborda textos bíblicos? Como é a sua conversa diariamente com seus amigos? Na sua conversa, rola textos da Bíblia ou rola conversas que não acrescenta, conversas tolas, conversas profanas? Como é a sua conversa? Vocês falam da palavra de Deus? Vocês transbordam a Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia diz que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Estamos vivendo em tempos difíceis e devemos dar o testemunho mais direto que o de João Batista. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321 diz: neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez à terra, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o de João Batista, um trabalho de alta responsabilidade repousa sobre eles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus ministros e pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321. Queridos, nós devemos dar um testemunho mais direto do que o de João Batista, um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante de nós. E aqueles que negligenciam meditar, mergulhar nessa palavra, serão pesados na balança e achados em falta. Estamos diante do juízo investigativo. Nome por nome está sendo passado no santuário celestial, queridos. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. Somente aqueles que se fortaleceram no espírito da verdade das Escrituras, naquele último grande conflito, é que vão ficar de pé. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Estarão abrigados contra os enganos, os poderosos enganos que dominam o mundo. Somente aqueles diligentes estudantes da Bíblia é que vão estar abrigados dos grandes enganos que vai surgir e tem surgido no nosso meio. Eu recebo ligação direta de pessoas com ideologias da vara do pastor, outros, cada coisa querendo botar na minha cabeça. Olha, quero lhe ligar, irmão, posso ligar 1 minuto, esse minuto vai mais de hora. Olha, você crê nisso, você tem que crer, agora é a vara do pastor, é não sei o que, não sei o que. Eu digo, irmão, não tenho tempo a perder com isso não, em nome de Jesus, eu já tenho a Bíblia e o Espírito de Profecia. Eu tenho o material de 1888 aqui, tenho a Testemunho para a Igreja, todos os volumes, tenho vários outros aqui, tenho a Bíblia Legado, tenho a Bíblia King James atualizada, arqueológica, eu já tenho aqui Bíblias para estudar, eu quero estudar só isso. Eu quero estudar Bíblia e Espírito e Profecia. E isso é que me mostra a verdade, através do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, vai surgir tanta ideologia hoje, tanta coisa, e nós precisamos ser diligentes estudantes da Bíblia Sagrada. Continuando, Apocalipse 14, uma âncora para o povo de Deus, as 3 mensagens angelicais. Nestes últimos dias, é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Devemos levar essas mensagens diante do povo. Todas as nossas transações devem estar de acordo com a palavra de Deus, ou seja, cuidado com o que você trabalha, viu? Cuidado com o que você trabalha. Se a Bíblia diz que algo é pecado e você trabalha com aquilo, você está em pecado. Porque se você tem uma mercearia, um comércio, e você vende carne de porco, Coca-Cola, café,
Se você tem uma loja de roupa e lá vende roupas indecentes, roupas rasgadas, roupas decotadas, se você tem um comércio e você negocia com coisas que fogem da palavra de Deus, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu final é caminho de morte. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no 14º capítulo do Apocalipse, desde do verso 6 até o fim. Outro vídeo nós vamos falar exclusivamente das 3 mensagens angélicas de maneira detalhada. Mas, queridos, nós precisamos ter Apocalipse 14 como a âncora da nossa mensagem. As 3 mensagens angelicais deveriam ser tocadas de maneira poderosa, essas trombetas, nos nossos púlpitos. Mas não se ouve. As mensagens são suaves. Eles querem ouvir aquilo que lhe agrada. Eles querem pregar aquilo que não espante os joio e os não convertidos. Eles não querem porque eles querem números, dízimos e ofertas. As mensagens devem ser diretas. A mensagem deve levar o pecador a refletir sua vida, como é que está diante de Deus e tomar a decisão de estar ao lado de Deus, abandonando o pecado, abandonando os maus hábitos, abandonando a vida pecaminosa e se voltando para o Senhor depressa. Continuando, acompanhe comigo aí na tela. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora. É agora que devemos... Olha, se já foi um tempo de brincar de ser cristão, já passou, viu? É hora de refletir seriamente. Este tempo é agora, quando a piedade pessoal é essencial. Deve ser feita a indagação. O que eu sou? E qual é a minha obra e missão neste tempo? O que é que eu ando fazendo para o Senhor? Quem sou eu? Sou cristão verdadeiro ou não sou? De que lado estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe agora diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Queridos, devemos refletir: quem sou eu? Estou sendo um cristão verdadeiro? Estou sendo um cristão autêntico? Estou sendo um homem de Deus? Estou sendo uma mulher de Deus? Ou estou trabalhando do lado do inimigo? Ou estou sendo usado pelo inimigo? Queridos, se já foi um tempo de refletirmos sobre o nosso caráter, este tempo é agora. Se já foi um tempo de brincar de ser cristão, esse tempo já passou, pois o tempo agora é decisivo. Desde 22 de outubro de 1844 estamos no juízo investigativo. Queridos, devemos meditar, devemos analisar. Continue comigo. Agora mesmo, os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir em suas sepulturas por um período de tempo. Vossa garantia neste dia não é a profissão de fé, mas o estado de vossas afeições. O templo da alma está purificado de toda contaminação. Misericórdia. Meus pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus por havê-lo cometido, para que possa ser apagados? Tenho muito pouco apreço por minha própria pessoa? Estou disposto a fazer todo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Conheço em todo o momento que não pertenço a mim mesmo, mas sou propriedade de Cristo e que meu serviço pertence a Deus. De quem eu sou? Misericórdia. De quem somos? Reconheço que sou de Cristo ou não sou de Cristo? Sou do Senhor ou não sou do Senhor? Lembra, é uma ilustração que você já deve ter ouvido, é muito contada aí, mas eu queria relembrar, porque relembrar às vezes pode nos ajudar. Certo jovem estava em cima do muro e de um lado direito estava Deus e os anjos, Jesus Cristo.
Do outro lado do muro, Satanás e os demônios. Do lado de Deus, Deus gritava para aquele jovem: desça do muro, venha para o nosso lado, venha para cá. Nós o amamos, queremos você, queremos viver eternamente com você, lhe daremos vida eterna, felicidade plena. Você não mais sentirá dor, fome, sede, choro. É alegria eternamente. Venha para o nosso lado. Do outro lado, Satanás e os demônios olhavam para o jovem e ficavam em silêncio. O jovem começou a refletir e a indagar-se para si mesmo: por que Deus e os anjos de Jesus me chamam e por que Satanás e os demônios não me chamam? E ele perguntou ao diabo: por que vocês não me chamam? Deus me chama e vocês não me chamam? E Satanás responde para ele: o muro é meu. Queridos irmãos, talvez eu e você nesse momento estamos em cima do muro, sem saber de que lado estamos. Já estamos do lado do inimigo, porque o muro é dele. Queridos irmãos, hoje, a partir desse vídeo, eu, Robson Júnior, essa mensagem falou comigo. A partir de hoje, eu quero ser um cristão melhor do que ontem. A partir de hoje, desse vídeo, eu quero ser aquilo que não sou capaz de ser sozinho. Eu quero ter o caráter, a mente de Cristo. Eu quero meditar diariamente, de dia e de noite, na palavra do Senhor. Eu quero cantar hinos de adoração a Ele. Eu quero pregar o Evangelho com mais intensidade, com mais autenticidade, com mais poder, com mais vontade. A partir de agora, você também pode decidir isso. Eu convido você a se juntar a mim e agora orarmos ao Senhor e pedir uma nova chance, um recomeço, começar de novo, refletindo agora a vontade do Senhor, levando a vontade do Senhor para darmos uma mensagem de alta responsabilidade como a de João Batista a este mundo em pecado, a esta apostasia desenfreada em nossa igreja. Eu convido você, meu querido irmão, neste momento a se unir comigo em oração, a se unir nesse ministério, a juntos tocarmos a trombeta, a juntos fazermos o trabalho árduo que Deus nos confiou, mas que é tão prazeroso ver almas se rendendo, e no céu teremos grande surpresa. A primeira é que chegamos pela graça de Cristo. A segunda é que pessoas vão dizer: obrigado, irmão Robson Júnior. Através dos seus vídeos eu me converti. Obrigado, irmã Letícia, a senhora mandou o vídeo para mim, eu assisti e através daquele vídeo eu me converti e estou aqui no céu porque a senhora mandou aquele vídeo para mim. Obrigado, irmã Cláudia, porque através dos seus daquele vídeo, daquela mensagem que a senhora compartilhou para mim, eu me converti. Obrigado, irmã Rosa, porque através dos vídeos que a senhora compartilhou para mim, eu me converti. E estou aqui no céu, graças a Deus e graças a você. Obrigado, irmã Maria, Ana Maria, obrigado pelo vídeo que a senhora compartilhou. Através desses vídeos eu me converti. Obrigado, irmã, obrigado, irmão, porque através de você eu aceitei Jesus e eu estou no céu, graças a Cristo e graças à mensagem que você se deixou ser usada por Ele para me mandar. Vamos juntos, irmãos, recomeçar, o dia do recomeço. O que seria de nós, né? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por isso não somos consumidos. Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e agradecemos por esse momento. Aqui, Senhor, reunidos como igreja para estudar a Tua Palavra, para estudar esse livro maravilhoso. Pai, que essa mensagem fale ao meu coração e ao coração de cada ouvinte. Que essa mensagem fale poderosamente aos nossos irmãos. Que a gente possa, ó Deus, recomeçar em Ti. Que o Senhor nos liberte de nós mesmos, liberte-nos do comodismo, liberte-nos do pecado, liberte-nos do relaxamento, liberte-nos da mornidão, liberte-nos de Laodiceia e nos dá o Teu Espírito Santo, a chuva temporã e a chuva serôdia, para tocarmos a trombeta e dar o alto clamor: eis que vem o noivo, e preparar o caminho do Senhor, assim como João Batista, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e agradecemos neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você, a sua família. Conto com você, ore por nós, ore pelo nosso ministério. Nós vamos procurar, já estamos procurando um lugar para alugar, mesmo que não conseguimos nem chegar a 20 mil reais para
comprar o prédio que queríamos, Deus não permitiu, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor, mas a obra não pode parar, nós estamos aqui com muitos livros na garagem, vamos comprar mais livros, queremos voltar a fazer os cultos em praça pública, porque estamos aqui no período de chuva, chove de repente, mas vamos voltar e já estamos procurando um local para alugar, vamos alugar o local, independente se for 2.000, se for 2.500, temos que alugar e fazer, porque vocês nos abençoam para a gente comprar o material, compramos das cadeiras, compramos caixa de som, mesa, microfones, notebook, projetor, compramos tudo para pregar o Evangelho. E nós vamos alugar o prédio, orem por nós. E você que quer continuar abençoando o nosso ministério, aqui embaixo tem a conta e o Pix. Você vai estar abençoando e a gente vai ter sempre condições de estar alugando local para a gente fazer evangelismo, para a gente pregar o Evangelho. Conto com você, conto com a sua família. Ore por nós, pelo nosso ministério e vamos juntos. E ore para que a gente encontre o mais rápido possível. Já que não conseguimos comprar, vamos alugar mesmo sendo caro o aluguel. Teremos que alugar. Ore por nós e em nome de Jesus vamos juntos, toca na trombeta. Deus abençoe você e até o próximo vídeo em nome de Jesus.